Nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar início ao nosso culto coletivo ao Senhor nessa noite, com alegria no coração, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nessa noite nós nos reunimos aqui com alegria no nosso coração. Quantos foram os livramentos do Senhor sobre nós nesse dia, não é verdade? Quantos foram os livramentos do Senhor sobre os nossos familiares? Quantas notícias têm acontecido à nossa volta e ao redor do mundo? Mas aprove o Senhor nos trazer aqui nessa noite, aprove o Senhor nos reunir aqui nessa noite, e o intuito do nosso coração é somente adorar e bendizer ao Senhor, porque fazendo assim nós já estamos no lucro. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Temos motivo de sobra para adorar e bendizer ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, o Salmo de número 89. Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Salmo de número 89. Glória a Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi o meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem dos céus é comparável ao Senhor? Repito, quem dos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, calcacha Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Aleluia, Jesus. Na Assembleia dos Santos, aqui a palavra do Senhor diz: a tua fidelidade. Celebra os céus as tuas maravilhas. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Nós devemos cantar ao Senhor, não é só quando está tudo muito bem, é para sempre, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã sobre nós. A benignidade do Senhor está fundada para sempre, e a tua fidelidade Ele confirma todos os dias sobre nós. A palavra diz que mesmo nós sendo falhos, Ele permanece fiel. A graça dele é imutável sobre nós, por isso Ele merece toda a honra, toda a glória. A fidelidade sobre nós, ela precisa ser reconhecida todos os dias. Ao abrir os nossos olhos pela manhã, nós precisamos reconhecer que Ele é fiel, que Ele tem cuidado das nossas vidas, que a graça
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um jovem aqui de camisa vermelha. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos, seja bem-vindo. Veio com o Lafayette? Veio com o Lafayette? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Marcos. Em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Nosso Deus está presente neste lugar e Ele recebe essa comunhão. Essa comunhão sobe como o aroma suave às narinas do nosso Deus. Amém, igreja? Nosso Deus ama a comunhão. E nós também precisamos amar a comunhão. Quem ama a comunhão é de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor juntos, com os dízimos, com as ofertas, vamos fazer isso? Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo, em Atos, capítulo 11. Evangelho, ou melhor, livro de Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 11, a partir do verso 27. Atos capítulo 11, verso 27. Quem encontrou, diga amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria, diga comigo, haveria, mais uma vez, haveria, aleluia, haveria grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, verso 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito, diga comigo, com efeito fizeram, e enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Pode se sentar por um instante. Glória a Deus por esta palavra. Estamos aqui, queridos, diante da igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui pertencem a essa igreja? Diga amém. Aleluia. Uma igreja que não está firmada em falsas doutrinas, mas uma igreja verdadeira, cujo o Espírito Santo tinha plena liberdade de ação no meio dela. Pensa numa igreja avivada, era essa igreja aqui, uma igreja extremamente avivada. O povo estava sempre unido, sempre reunido. E aqui nessa ocasião eles estavam na Antioquia. Eles ficaram ali agrupados por um ano ali, fazendo um trabalho de peso em Antioquia. E de repente veio, conforme nós lemos, alguns profetas lá de Jerusalém. Eles chegaram também em Antioquia. E um deles, por nome Ágabo, ele trouxe uma mensagem pelo Espírito, de que haveria, não estava acontecendo, não estava, haveria algo futuro, de que haveria uma grande fome em todo mundo. E aí, os discípulos deram uma determinação, para que cada
ocorreu aos irmãos que habitavam na região da Judéia. Região da Judéia aqui não é uma igreja. Região da Judéia eram várias igrejas. Uma região muito grande, com várias cidades. É como se fosse um estado, entende, irmãos? Então, a oferta seria grande, inclusive, o verso 30 fala que os irmãos fizeram com efeito aquela oferta, ou seja, fizeram a oferta de uma forma gloriosa, de uma forma esplêndida, de uma forma generosa. Esse era o retrato da igreja primitiva, da igreja avivada. E não esperaram a fome chegar, mas já arrecadaram recursos e já enviaram pela mão dos apóstolos, a fim de que, quando chegasse a fome, os recursos já tivessem. Irmãos, isso aqui nos impressiona e nos impulsiona a fazer isso. As coisas boas nós devemos copiar, sim ou não, igreja? Tem uma receita de bolo lá, aqueles bolos que crescem, fica bonito, vistoso. O senhor José fez um bolo em casa. Eu falei com ela que não ia comer bolo, por causa da, aí faz um bolo, irmãos, dessa altura, um bolo bonito para fez. Uma receita dessa a gente tem que copiar, sim ou não? Sim. E aí, não só a receita do bolo, mas as boas notícias, os bons exemplos, precisamos também copiar. Agora tem um detalhe: para nós fazermos conforme essa igreja fez, nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo. E isso o Senhor tem nos dado para aqueles que buscam, ser cheios do Espírito Santo. Tivemos um final de semana aí maravilhoso, Da forma que eu estou cheio, minha voz também ficou até cansada de tanto que nós bebemos do Espírito Santo nesse final de semana. Muitas coisas vão acontecer por esses dias com relação ao que Deus fez conosco neste final de semana. Palavras foram liberadas sobre a nossa cabeça, amém, igreja? Houve aqui unções com óleo, houve aqui profecias de cura, houve aqui orações por enfermos. Então, o mundo espiritual movimentou e está movimentando até hoje. Então, vamos colher testemunho, sim, em nome do Senhor Jesus, mas fato é que nós estamos avivados. Mas avivamento não é só o final de semana. O grande desafio é nós, crentes do século XXI, nos mantermos avivados, como essa igreja era. Eu convido você a ficar sobre os seus pés e nós vamos, então, adorar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Vamos fazer isso com efeito. Vamos fazer isso porque sabemos que os recursos que serão depositados nesse gasofilácio vai ser gasto na busca por essas pessoas que estão hoje passando por fome espiritual, sede espiritual, e nós vamos levar o Evangelho até elas no nome do Senhor Jesus. Amém? Você que vai entregar o dízimo, a oferta, levante a sua mão com altura. Você que não vai ofertar, levante a sua mão também. Participa conosco dessa oração no nome de Jesus. Querido Deus, consagrando a Ti os dízimos e as ofertas, e Te louvamos pelo avivamento que o Senhor tem nos dado, e esse avivamento nos desprende de qualquer coisa e nos faz também ser cooperadores da Tua obra. Senhor, queremos ser como este povo que já ofertava antes mesmo da coisa acontecer. Senhor, nos dê essa fé, nos dê este avivamento. Nós oramos consagrando a Ti os dízimos e as ofertas, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém? Sai do seu lugar,
5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu trago aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração, uma palavra de fé neste culto da vitória. O título dessa mensagem é O Abandono da Fé. Você pode repetir para frisar? O abandono da fé. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Nós dizemos. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo do que estava nele, estando ali muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Verso 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levante-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Feche os seus olhos. Amado Deus, continue a falar conosco. Que essa palavra seja como flecha endereçada ao alvo, e que este alvo seja o nosso coração. O Senhor possa falar ou continuar a falar conosco, e que possamos, ó Deus, sair daqui com mais fé, uma fé renovada, uma fé viva no nosso coração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, ser servido de nos abençoar com esta palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Aplauda o Senhor e aceita esse canto de glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O abandono da fé. Aleluia. Estamos aqui diante de um texto, queridos, que fala sobre a cura. O título que deram para este texto é A Cura de um Paralítico de Betesda. O texto e a tradução a qual eu li não fala que ele era paralítico, fala de um enfermo. Mas enfim, trata-se de um homem que estava à beira do tanque de Betesda. À beira do tanque de Betesda, em Jerusalém. Um homem que estava enfermo com uma enfermidade de 38 anos. Pela quantidade de tempo, podemos entender que trata-se de uma enfermidade grave, ou quem sabe crônica. 38 anos aquele homem estava ali. Afinal, o texto que nós lemos fala que havia ali, ou jazia ali, uma grande multidão de enfermos, entre eles coxos, cegos, paralíticos, esperando um fenômeno acontecer.
é o movimento das águas, daquele tanque. Há quem diga que essas águas se movimentavam de ano em ano. E ali todos os enfermos ficavam aguardando o movimento das águas. E a tônica aqui era a seguinte: o primeiro enfermo que descia as águas, uma vez agitada, este era curado de qualquer enfermidade. Então, a atração para aquele ambiente de tantos enfermos era a busca pela cura. E esse tanque tinha nele uma escadaria que descia até as águas, e alpendres ao redor. Aqui o texto vai falar que havia ali, tinha ali naquele tanque 5 alpendres, e todos eles cheios de enfermos. E dentre eles havia o qual Jesus se aproximou dele. Jesus se aproximou dele e Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Verso 6. E este enfermo então respondeu para Jesus, nem sim nem não, mas ele respondeu assim: não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Essa foi a resposta do enfermo para Jesus. E aí no verso 8 diz assim: Jesus fala com ele: levanta-te, tome a tua cama e anda. Observe aqui então que não precisou nem de aquele enfermo descer as águas, como o costume que se fazia naquele tempo. Sem descer as águas, aquele homem já foi curado, porque o verso 9 diz assim: logo aquele homem ficou são, ou imediatamente ficou são. Observe aqui que todos aqueles enfermos estavam esperando a cura vir daquele tanque, mas para este que foi enfermo em específico, a cura veio de Jesus, não veio do tanque. É importante salientarmos isso no início ainda dessa mensagem, porque Deus tem as suas multiformes de agir, as quais todos nós precisamos respeitar, e não podemos duvidar dessas multiformas de ação do nosso Deus. Podemos analisar a forma a qual Deus vai agir na nossa vida. Quem está me entendendo, amém? Porque podemos correr o sério risco de esperar Deus vir por um caminho e Deus poderá vir por outro caminho nos surpreendendo. Então podemos esperar Deus vir de quaisquer situação. Deus pode fazer o sinal da forma que Ele bem entender. Mas eu quero falar aqui do abandono da fé. Olhando para esse texto, igreja, e olhando para este homem que foi curado por Jesus, o que esse texto nos passa é que havia aqui um homem de muita fé. Afinal, ele estava já por 38 anos aguardando a cura, aguardando a cura de frente àquele tanque. Ele estava ali para ser curado, ele não estava ali para ver o movimento, ele não estava ali para pedir esmola, ele estava ali para ser curado. Então, lendo de forma rasa o texto,
sentimento de ódio, um sentimento ruim, um sentimento ruim. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, da seguinte forma: tendo sido nós justificados pela fé, temos paz com Deus. Posso ouvir aí? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Diga comigo assim: eu preciso me gloriar na esperança da glória de Deus e também nas tribulações. Irmãos, gloriar na esperança da glória de Deus é fácil. Agora, gloriar nas tribulações é só para crente mesmo. Furou 2 pneus do carro. Crente, cheio de Deus, o que ele faz? Glorifica o nome do Senhor. E quando fura 2 pneus, é complicado, né? O casal tem um mistério. Então, olha aqui, e o texto ainda continua. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que eu devo me gloriar nas tribulações? Ah, isso deve ser loucura. E de fato não é loucura, ou loucura para o homem natural. Eu devo me gloriar nas tribulações, por quê? Porque a tribulação, ela produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha aqui o lado bom da tribulação. E sem falar que, se estivermos sendo perseguidos, tribulação, grande será o nosso galardão no céu. Presta atenção. Então, a tribulação aqui, ela tem um lado bom, por quê? Porque ela vai produzir em mim, no meu coração que creio, vai produzir paciência. Seja paciente nas tribulações. E essa paciência vai produzir experiência. Só tem experiência aquele que teve paciência na tribulação. E essa experiência vai produzir esperança. Esse homem não teve paciência. Esse homem que estava aguardando a cura há 38 anos, parece que tinha muita paciência, mas não tinha. Ele estava ali impaciente, ele estava ali há 38 anos impaciente. E um sentimento de raiva ocupou o seu coração. Irmãos, qualquer sentimento contrário, qualquer sentimento da carne que venha ocupar o nosso coração, esse sentimento ofusca a nossa identidade cristã. E não tem como ter a identidade cristã ofuscada e fé ao mesmo tempo. Para ter fé, eu tenho que estar cheio de Deus. Para não duvidar, eu preciso estar cheio de Deus. Para aquele que crê que Deus vai operar no mínimo possível, eu preciso estar cheio de Deus. Se tiver ira no meu coração, acabou. Porque o caminho da ira é caminho para os outros maus sentimentos. Onde passa um demônio, irmãos, passa vários outros. E eles não batem a porta como Jesus faz, eles invadem a casa. Os irmãos estão entendendo? E o sentimento de ira entrou no coração desse homem. Na visão dele,
que quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o anjo. Esse homem, há 38 anos, olhava ao redor as pessoas que estavam ali e pensava no seu coração: está aí, ó, aí um que não ajuda, ali vai outro que não ajuda, não está nem aí para mim. Ele estava tão indignado com os homens que estavam ali ao seu redor, que na visão dele poderia ajudar e não ajudava, que quando Jesus pergunta para ele, quer explicação, ele soltou o cachorro. Ele falou que estava cheio de coração. Não é assim que a Bíblia diz? A boca não fala que está cheio de coração? O que estava cheio o coração dele? De fé? Não. O coração dele estava cheio de indignação daqueles homens que, na visão dele, podiam ajudar, mas não ajudavam. Os irmãos entenderam? E não pensa você que é só esse homem que pensa assim, não basta nem pensando assim. Na nossa cabeça passa o tempo todo, irmãos, coisas desse tipo. Na nossa cabeça, todo mundo pode nos ajudar. Na nossa cabeça, todo mundo tem dinheiro sobrando. Na nossa cabeça, todo mundo tem tempo sobrando. Na nossa visão, todo mundo pode ajudar e ninguém ajuda. Nós pensamos assim também. E ter dinheiro, irmãos, é algo que está difícil no nosso meio. Você pode observar, quem recebe um salário mínimo vive com base no salário mínimo. Chega no final do mês, não tem nada. Quem recebe 20 salários mínimos vive com base em 20 salários mínimos. Chega no final do mês, ele também costuma não ter nada, irmãos. E o que dizer de tempo? Todo mundo tem 24 horas, mas ninguém tem tempo para nada. Irmãos, é uma dificuldade, é um desafio para nós parar o veículo a fim de que uma pessoa atravesse uma passarela, uma faixa zebrada, porque sempre andamos atrasados. Já percebeu isso? Sendo que é um dever nosso fazer. Regra de trânsito. O que dizer de ajudar um cego a atravessar uma rua? Ou uma senhora a empurrar o carrinho de compras e quem sabe até guardar as compras dela no carro dela? Nós pensamos assim também como esse homem pensava. E às vezes sobe a indignação no nosso coração também. Olha lá, fulano está de carrão, não oferece uma carona. Olha aquele ali, está com cara de que ganha bem, mas nunca me fez uma oferta, nunca me ofereceu uma ajuda. Ninguém nunca veio na minha casa para me ajudar a fazer uma faxina. Ninguém tem tempo para me ajudar. Ninguém tem nem tempo para me dar atenção. É comum a gente pensar dessa forma, irmãos. É comum a gente ter esse mesmo sentimento de que as pessoas podem nos ajudar, mas não ajudam. É importante nós observarmos esses pontos para não cometermos o mesmo erro que este homem. O coração dele estava cheio disso, e quando Jesus falou, quer ser curado? Qual seria a resposta dele, irmãos? Sim. Afinal, ele estava ali há 38 anos esperando por cura. Mas não, ele foi reclamar com Jesus dos homens que ali estavam, mas não ajudavam, não contribuíam com ele. E sem falar também, irmãos, da
Porque Deus espera um agir de nós. Deus espera um agir de mim e de você. Ficar aguardando a bênção, esperar de braço cruzado, não agrada o coração do nosso Deus, não. Então, às vezes, a gente espera a ajuda vir de alguém, mas nem sempre Deus age dessa forma. Às vezes Deus quer que nós venhamos nos levantar do nosso comodismo e agirmos. E já diz o ditado: quem planta, ou outra ocasião, é o próprio Deus que vai vir para nos socorrer, irmãos. Não é nem as pessoas, nem nós, mas o próprio Deus. O que foi o caso deste homem aqui? O próprio Senhor Jesus foi até ele, enquanto ele esperava por ajuda de homens. Pegou ele? Ele se achava há 38 anos, não com fé no coração, mas irado aquelas pessoas. Irado, indignado. E aí, a enfermidade que ele tinha, quem sabe a paralisia, que o deixava numa cama, porque Jesus falou com ele: levanta e anda. A enfermidade que ele tinha atraiu uma enfermidade do coração, sentimento de ira, indignação, raiva. Uma enfermidade puxa a outra. A Bíblia fala que um abismo traz outro abismo. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. E eu estou aqui então para afirmar que este homem abandonou a fé, irmãos. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Porque se ele tivesse fé, quando Jesus o perguntasse a citação, ele diria imediatamente: quero. Mas uma coisa que não tinha no coração dele era a fé, porque a ira entrou. Abandonou a fé. E está aqui o grande exemplo para mim e para você. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que está muito fácil nós abandonarmos a fé que nós temos. Porque todas as coisas conspiram contra. Estamos vivendo os últimos tempos. E a Bíblia fala que nós precisamos guardar a fé no lugar de abandoná-la. Mas pensa, quantas são as realidades de hoje de cristãos que estão há anos na igreja, mas não tem mais fé no coração. Do contrário, ou o contrário disso, tem sentimento de ira, guarda rancores, tem ódio, não conversa com fulano A, nem com fulano B, prefere nem cumprimentar. Será que sobrou espaço nesse coração para ter fé, irmãos? Claro que não. Entrou o sentimento. A substância foi contaminada. É importante nós observarmos isso, igreja, porque esse homem não chegou no tanque sem fé. Ele chegou no tanque com fé. Mas com o decurso dos 38 anos, a fé foi embora. Aí ele entrou. E assim tem muitos hoje na casa do Senhor, esperando a grande bênção chegar à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas já os sentimentos estão no coração. Não libera perdão, não pede perdão. Anda chateado com o outro. Seleciona alguns do rebanho. Irmãos, é a realidade.
Então nós precisamos tomar cuidado com o abandono da fé. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta aos Tessalonicenses. Esse vale a pena a gente abrir. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O abandono da fé. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4 apenas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane. Amém? Ninguém, nem autoridade, nem magistrados, nem a qualquer outra força deste mundo. Ninguém de maneira alguma vos engane. É uma palavra para os crentes, é uma palavra para a igreja. E aí continua dizendo assim, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica? Paulo está dizendo assim, que lá no final, irmãos, lá no fim de todas as coisas, 2 sinais nós teremos. Quais são esses 2 sinais no fim? Um deles, o levantar do homem do pecado, do filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. E a outra coisa, qual é? Quem leu entendeu? A apostasia. E o que é a apostasia? Abandonar a fé. O abandono da fé. Então são 2 sinais para a vida do fim: o anticristo e a apostasia. Agora pensa comigo, irmãos, a apostasia já está aí. Já está aí. São poucos aqueles que acreditam no agir de Deus como os grandes homens da Bíblia acreditaram. Porque qualquer dia que passamos, irmãos, já estamos desanimando de desistir de tudo. Já nos apresentamos desesperadamente desesperados. Qualquer coisinha que vem já é sinal para a gente ficar arrepiado já. Ai meu Deus, e agora o que será de mim? O que será de mim, igreja? Eu estou indo para o céu. O que será de mim, igreja? O meu nome está escrito no livro da vida e ninguém apaga. O que será de mim, igreja? O meu nome está escrito na mão do meu Deus, a fim de que ele não esqueça de mim. O que será de mim, igreja? O meu Deus está sentado no trono. Isso significa que Ele continua governando sobre tudo e sobre todos. Ah, pastor, mas eu vou morrer com essa enfermidade. Aleluia! Ou você até hoje está com medo da morte? Porque eu tenho para mim que quem anda com medo da morte ainda não se converteu. Precisa voltar lá atrás, num desses cultos aí, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fazer o pré-batismo, batizar e seguir a caminhada agora, sem medo. Posso ouvir um amém, igreja? Então, queridos, não existe
quê? Se a gente anda com medo disso, medo daquilo, medo de desemprego, medo do futuro, como será essa crise mundial, a água do mundo acabando, o ar cada vez mais poluído, se a gente entrar por esse caminho e começar a ficar assim, questionando, pode olhar, irmão, já não tem mais fé no nosso coração, já abandonamos a fé. E esse é o primeiro sinal, é um dos dois sinais: a vinda do anticristo e a apostasia. A apostasia não acontece no mundo inteiro, não, igreja. A apostasia só acontece dentro da igreja de Jesus Cristo. Só na casa do Senhor que acontece a apostasia, abandono de fé, porque lá fora já não tem mais fé. A fé lá fora é jogar na loteria. Não é assim que eles falam? Vou fazer uma fezinha. A fé lá fora já tem outro significado até. Quem tem fé, só o povo de Deus possa ver. Então a apostasia vai vir daqui, do nosso meio. E está escrito na Bíblia: apostasia virá, que não seja nem eu nem você. Posso ver, amém? Por isso o Senhor nos reúne aqui nessa tarde, nessa noite chuvosa, para dizer assim: olha, cuidado com o abandono da fé. Cuidado que você pode estar 38 anos servindo ao Senhor sem fé no coração, com outros sentimentos ruins ocupando o espaço da fé. Cuidado que você pode estar aqui, às vezes está achando que está abafando essa vontade de fragilidade. Cuidado que Jesus virá e corremos o risco de não subir. Cuidado, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Cuidado, que nós precisamos guardar a fé, porque precisaremos dela até o último dia da nossa vida, conforme Paulo diz. Bati o bom combate, acabei a carreira, e o que ele fez com a fé? Guardei a fé. Por favor, fique sobre suas pés. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje entrou uma porção generosa de fé no seu coração. Você não vai deixar se abalar por nada deste mundo. Os sinais são grandes. Você não vai deixar se abalar. Você tem fé. Pastor, eu tenho 38 anos e nada acontece. Você tem fé. Pastor, ninguém me ajuda. Você tem fé. Pastor, Deus até hoje não me curou, já faz anos. Você tem fé. Pastor, eu até hoje não trabalho naquela empresa que eu desejo trabalhar. Você tem fé. Pastor, até hoje você abriu uma porta boa para mim, que determina a minha vida profissional. Você tem fé. Precisamos andar na fé e não por vista. Precisamos estar diante do tanque aguardando a cura ou o que for, não com ira no coração, mas com fé. Precisamos vir nos cultos, não com sentimento de ira, com fúria e guardando no coração as pessoas, não as perdoando, mas precisamos vir nos cultos com fé, crendo que Deus vai nos liberar uma palavra e isso vai acontecer no futuro promissor na nossa vida. Precisamos crer que quando Jesus chegar e disser queres ficação, e nós temos não somente fé no coração para dizer sim, Senhor, eu quero. Vamos orar nessa noite para Deus guardar a nossa vida, para não sermos como este homem que estava há 38 anos esperando cura, e quando
no coração dele um sentimento ruim pelas pessoas. Vamos pedir a Deus que nos livre disso. Feche os seus olhos. Amado Deus, a tua palavra foi ministrada, e o que não foi falado pelo Espírito Santo completo, nós queremos isso. Nós queremos nessa noite orar ao Senhor, a igreja toda orando. Queremos orar ao Senhor, Pai, pedindo que o Senhor preserve o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração seja ele todo dominado pela fé que o Senhor nos deu. Que possamos ter a responsabilidade de aumentar essa fé na leitura da palavra, na comunhão dos santos, nos cultos. Que possamos, ó Deus, aumentar nossa fé a fim de que outro sentimento não tenha espaço no nosso coração, Senhor, de forma que venhamos aguardar pela vitória do Senhor com fé somente no nosso coração. Senhor, a tua palavra falou conosco hoje que dois serão sinais no final dos tempos: a vinda do anticristo e a apostasia. Senhor, livra-nos de sermos apóstatas, livra-nos, ó Deus, da apostasia, livra-nos, ó Deus, de abandonarmos a fé, livra-nos, ó Deus, de sermos homens carnais no meio de pessoas crentes, livra-nos, ó Deus, de sermos encontrados como aquele paralítico foi encontrado pelo Senhor. Afinal, a tua palavra fala que o Senhor já está vindo, e o Senhor já está vindo para buscar a igreja, e o Senhor vai se encontrar conosco nos ares. Senhor, o Senhor se encontrou com aquele homem que tinha ira no coração dele. Oh Senhor, preserva o nosso coração a fim de que tenha só fé nele, de forma que o Senhor, quando vier nos encontrar, nos encontre com fé no coração, Pai. Oh Deus, nos ajuda a preservarmos a fé, nos ajuda a termos fé até o último dia, nos ajuda a guardarmos a fé, Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres de fé, nos ajuda, meu Deus, a sermos uma igreja que crê, que tão somente crê. Quem crê espera, quem crê aguenta firme as lutas, quem crê dá sorriso diante das tribulações, porque sabemos que as tribulações, elas vão produzir outras coisas nos nossos corações, coisas boas. Vai produzir fé, vai produzir esperança, vai produzir paciência nesse mundo. Oh Senhor, nos ajuda, Pai. Somos o teu povo, somos a tua igreja. Que não haja apostasia no nosso meio, Senhor. Que não haja apostasia no nosso meio, Pai. Preserva-nos na fé que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Graças ao Deus. Alguém essa noite deseja entregar a vida para Cristo? Alguém essa noite deseja também se reconciliar com Cristo? Não tenha, nós encerramos este culto agradecidos ao Senhor pela fé que Ele tem nos dado. Somos homens e mulheres de fé, amém, igreja? E vamos aguardar pela vitória do Senhor com fé no coração, não com nenhum outro sentimento, no nome do Senhor Jesus, amém? Os avisos são simples, já estamos encerrando. Quero dizer aos irmãos que amanhã estaremos no Jardim dos Coqueirais, em nome de Jesus. Nós teremos culto às 18, teremos culto no domingo às 18h30. Vai ser culto de primícias, onde vamos trazer os mantimentos, tá? Ainda não vai ter escola bíblica dominical, porque é final de semana de carnaval, tá? Eu sei que alguns irmãos estarão viajando, então nós vamos deixar para iniciar ou reiniciar a escola bíblica dominical no outro domingo, depois do carnaval. Amém, irmãos? Amém. Então, mais um
final de semana para você aproveitar o domingo pela manhã, porque no outro domingo a gente pega firme na escola bíblica dominical, vai voltar à escola de líderes, a classe dos adultos volta a estudar a história da igreja, um assunto muito importante, tá? E tem uma notícia boa sobre a oferta do todo que a gente precisa colocar aqui na frente. O valor é de 5.000 quebradinhos. Nós já temos a metade para a glória do Senhor. Glória a Deus. Tudo é bom. As cantinas desse final de semana foi um sucesso, irmãos. Sucesso. Estou falando do ponto de vista financeiro. Foi um sucesso, tá? Uma bênção. Então já temos a metade do todo, já falta só a outra metade. Vamos continuar empenhando força, e assim que tivermos o dinheiro certinho, a gente vai lá e contrata a empresa para instalar o todo novinho para a gente. Amém? Bênção, irmãos. O Senhor é bom, viu? Glória a Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Amém? Só isso, meus amigos. Levante uma das suas mãos. Agradeço a presença de todos vocês que vieram ainda com essa chuva que caiu, né? Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite linda, os louvores que cantamos, a oportunidade que tivemos de te adorar com as ofertas, os dízimos, a palavra que o Senhor nos trouxe para nós guardarmos a nossa fé. Muito obrigado. Leva-nos em casa aos nossos lares, guardados pela tua mão potente. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Continue nos direcionando e possamos ter fé até o último dia da nossa vida, Senhor. Deus, nós oramos de uma forma especial pela vida da irmã Laudelina, que precisou fazer uma segunda cirurgia hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, dê para ela uma recuperação meteórica para a glória do teu nome. Livra ela de toda infecção, de todo mal que pega ali no hospital. Livra ela, meu Deus, e traz a tua serva em paz e segurança para o aconchego do lar. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. E mais amados, pelo amor de Deus Pai Todo-Poderoso, graças salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós em presença, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos todos em paz. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Pode sempre. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.